A história do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi um acontecimento central na fé cristã, que inaugurou um tempo de maior proximidade entre Deus e a humanidade. Este importante evento é narrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, e João também faz uma menção reveladora. Segundo a narrativa bíblica, Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, em um local bastante humilde, onde foi posto em uma manjedoura. A Bíblia não menciona a data exata, mas como o nascimento aconteceu durante o reinado do rei Herodes, estudiosos estimam que tenha sido entre 6 e 4 a.C. Os evangelhos contam que Maria, uma jovem temente a Deus, recebeu a visita do anjo Gabriel. Ele anunciou que ela conceberia um filho chamado Jesus e que este seria o Salvador do mundo. Maria estava prometida em casamento a José, mas era virgem. Sem entender, Maria ouviu a explicação de Gabriel que sua gravidez seria milagrosa por obra do Espírito Santo. Seu noivo, José, inicialmente conturbado com a gravidez, foi tranquilizado por um anjo em sonho. A mensagem anunciava a origem divina do bebê e o instruía a aceitar Maria como sua esposa e a cuidar dela e da criança. Devido a um censo ordenado pelo governo, o casal precisou viajar de Nazaré até Belém, cerca de 145 quilômetros de distância. Não era um percurso muito fácil para uma grávida naqueles tempos, mas assim se cumpriu a profecia de que o Salvador nasceria em Belém da Judéia. Miqueias 5:2. Quando chegaram lá, a cidade estava lotada. Não havia lugar nas hospedarias. Por isso, eles ficaram alojados numa espécie de anexo onde os animais se alimentavam. Ali Maria deu à luz a Jesus, ela o enrolou em faixas e o deitou numa manjedoura. Nesta mesma noite, um anjo apareceu a pastores que estavam nos campos próximos e lhes anunciou a boa notícia do nascimento do Salvador. Junto a ele apareceu uma multidão de anjos no céu cantando e louvando a Deus. Os pastores foram até Belém e contemplaram o bebezinho Jesus numa manjedoura, conforme o anjo havia dito. Eles espalharam a notícia do nascimento do Salvador, e todos os que ouviram ficaram maravilhados. Além desses homens simples, Jesus também recebeu a visita de magos vindos do Oriente. Eles vieram guiados por uma estrela, motivados a conhecer e adorar o recém-nascido rei. Eles lhe trouxeram presentes especiais: ouro, incenso e mirra. O rei Herodes, quando soube da motivação dos visitantes, temeu o surgimento de um novo líder e ordenou a matança de bebês de 0 a 2 anos, assim alertados em sonho. José e Maria fugiram com Jesus para o Egito depois da morte de Herodes. A família retornou para Israel, mas agora para Nazaré, uma cidade na região da Galileia. Maria aceitou com fé a missão que Deus lhe confiou. Apesar de sua juventude e das implicações sociais do que estava prestes a acontecer, Maria respondeu com fé e obediência, aceitando a missão que Deus lhe confiou. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Enquanto isso, José, ao saber da gravidez de Maria, ficou confuso e angustiado, pois sabia que a criança não era sua. Contudo, Deus, em sua graça, interveio. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho, tranquilizando-o com estas palavras, conforme Mateus 1:20 e 21. José, filho de Davi, não tema receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com isso, José aceitou sua missão, mostrando fidelidade e coragem
ao apoiar Maria nessa jornada única. A história do nascimento de Jesus na Bíblia, há 3 passagens nos evangelhos de Mateus, Lucas e João que contam a história do nascimento de Jesus. João faz uma menção profunda e cheia de significados desse nascimento sobrenatural. Ele resume assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai." João 1:14, nos evangelhos de Mateus e Lucas, são abordados em detalhes os episódios que marcaram o início humilde da vida extraordinária de Jesus. Vejamos algumas das cenas mais importantes acerca do nascimento. 1. Os pais escolhidos. Maria, uma jovem virgem proveniente de Nazaré, uma pequena vila na periferia do Império Romano, foi escolhida por Deus para trazer ao mundo a pessoa mais esperada de todos os tempos, o Messias prometido, que seria o Salvador dos homens. Ela estava noiva de José. Mateus 1:18. José, um homem justo que nasceu em Belém. Era carpinteiro de profissão, descendente de Davi, e sua família pertencia à tribo de Judá. Ele estava comprometido a se casar com Maria. 2. O anúncio do nascimento de Jesus. Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar que Maria ficaria grávida por obra do Espírito Santo. Maria viu e falou com Gabriel. Lucas 1:26-38. E José teve um sonho no qual recebeu a mensagem. Mateus 1:18-25. O filho deveria se chamar Jesus em hebraico, Yeshua menos, que significa Deus é salvação, ou o Senhor Deus salva, pois é o Salvador da humanidade. 3. Outra gravidez milagrosa. Isabel, uma parente de Maria, um pouco antes, também teve uma gravidez por milagre divino, mas no caso dela, que era estéril, e de seu marido, que eram idosos, eles foram pais de João Batista. Esse evento paralelo serviu para encorajar a fé de Maria, que permaneceu na casa de Isabel durante os 3 primeiros meses da sua gravidez. 4. A viagem para Belém e o nascimento de Jesus. Pouco antes do nascimento de Jesus, um decreto do imperador César Augusto exigiu que todos fossem registrados em um censo. José e Maria tiveram que viajar para Belém, a cidade de seus ancestrais. Essa longa viagem, feita com Maria já grávida, demonstrou a perseverança e a obediência do casal às autoridades terrenas. Quando chegaram a Belém, não havia lugar disponível nas hospedarias. Maria deu à luz seu filho primogênito em um estábulo, e Jesus foi colocado em uma manjedoura, menos um cenário de simplicidade que contrasta com a grandeza de quem ele era, o Filho de Deus. 5. Nascimento humilde em Belém. Quando chegaram à cidade, não havia lugar para eles, a não ser num simples aprisco ou curral celeiro. Maria deu à luz o filho primogênito, Jesus, e o colocou protegido numa manjedoura. 6. O anúncio aos pastores nas proximidades de Belém. Pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite, quando foram surpreendidos por um anjo que lhes trouxe uma notícia extraordinária. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Uma multidão de anjos apareceu, glorificando a Deus e proclamando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2:14. Os pastores, cheios de alegria e curiosidade, foram imediatamente até Belém e encontraram Maria. José e o menino Jesus, depois de verem o Salvador, eles espalharam a notícia do que tinham presenciado, tornando-se os primeiros a anunciar o nascimento do Messias. 7. Os magos do Oriente.
A narrativa do nascimento de Jesus não estaria completa sem mencionar os magos do Oriente, homens sábios que estudavam os céus e foram guiados por uma estrela até o local onde Jesus estava. Ao chegarem, eles ofereceram presentes simbólicos ao menino. Ouro simbolizando realeza, reconhecendo Jesus como o Rei dos Reis. Incenso representando sua divindade, pois o incenso era usado na adoração. Mirra menos, um perfume usado em embalsamamento, apontando para o sacrifício que Jesus faria pela humanidade. Os magos, assim como os pastores, reconheceram que aquele menino era o Salvador prometido e o adoraram com grande reverência. 8. A fuga para o Egito. Herodes estava furioso por não ter resposta dos magos quanto à localização do bebê Jesus. Então, ordenou que todos os meninos de Belém e arredores, de até 2 anos, fossem mortos. Advertido em sonho, José levou o menino e Maria para o Egito, onde ficaram até poder retornar, em segurança, Mateus 2, 13 a 18. 9. A volta para Israel. Depois da morte de Herodes, um anjo apareceu a José no Egito, orientando-o a voltar para casa, pois aqueles que ameaçavam a vida do menino estavam mortos. Dessa vez foram para Nazaré, uma cidade da região da Galileia. 10. Cumprimento de profecias. A narrativa destaca que o nascimento de Jesus cumpriu várias profecias do Antigo Testamento. Aqui estão algumas. Isaías 7:14, sobre uma virgem que daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Miqueias 5:2, sobre o local do nascimento do rei de Israel, Belém. De ti virá. Isaías 9:1 e 2, resplandeceu-lhes a luz sobre as regiões da Galileia, que receberam a luz do Senhor. Onde Jesus cresceu e começou seu ministério. Isaías 9:6 e 7. Um menino nos nasceu. Príncipe da paz, o nascimento do menino rei, que estabeleceria juízo com justiça para sempre. Jeremias 31-15. Pranto e lamento sobre a morte dos bebês inocentes, pelo maligno decreto de Herodes. Oséias 11:1, sobre a volta de Jesus e seus pais do Egito, chamei o meu filho. 2 Samuel 7-16, sobre o reino eterno de um descendente de Davi. O seu trono será estabelecido para sempre. Também Salmos 89:3 e 4. Essas circunstâncias ressaltam o surpreendente nascimento de Jesus, sua conexão com as profecias messiânicas e a humildade com que a chegada do Rei e Salvador maravilhou o mundo. Tanto a passagem de Mateus 1:18-25 quanto a de Lucas 2:1-7 relatam detalhes importantes sobre o nascimento do Messias, Jesus Cristo. A partir desse acontecimento maravilhoso, o Filho de Deus iniciou a sua missão na terra, trazendo o perdão e a salvação para todo aquele que nele crê. O significado do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus Cristo não é só um evento histórico, é um lembrete poderoso de que Deus cumpre suas promessas e manifesta seu amor pela humanidade. O Salvador veio ao mundo de maneira humilde, mostrando que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas no amor, na obediência e na entrega. Jesus trouxe salvação, esperança e reconciliação entre Deus e os homens. Sua chegada mudou o curso da história e continua transformando vidas até hoje, que nos inspira a viver com fé e gratidão. Que essa mensagem nos lembre de que mesmo nas circunstâncias mais simples, Deus pode realizar grandes coisas. Compartilhe essa verdade com aqueles que você ama
e permita que a mensagem do nascimento de Cristo alcance mais corações, renovando a esperança e a alegria. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero agradecer demais pela sua companhia até aqui. Sabe, cada minuto que você dedica assistindo este conteúdo significa muito para mim e para o crescimento deste canal. Se você curtiu o que viu hoje, não esquece de deixar aquele like especial. É rapidinho e faz toda a diferença. O algoritmo do YouTube adora essa interação e ajuda mais pessoas a descobrirem nosso conteúdo. E sabe o que mais me deixaria super feliz? Ver seus comentários logo aqui embaixo. Me conta o que você achou, suas experiências, suas dúvidas. Adoro ler cada comentário e responder vocês. É assim que nossa comunidade cresce mais forte e unida. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui. Lembra que toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre pensando em trazer o melhor para você. Por isso, não deixa de voltar, viu? Muito obrigado mesmo por todo o apoio. É por causa de pessoas incríveis como você que continuo fazendo o que amo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E não esquece, deixa aquele like especial, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Tchau, tchau!